Então vamos lá. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, quando o apóstolo São Paulo ele escreveu esta carta aos irmãos de Roma, nós podemos observar que no versículo 16, que é o contexto deste versículo que nós lemos agora, que é o 17, neste capítulo 1 de Romanos, ele explicou para os irmãos que ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus. Ele diz, pelo que não me envergonho, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então nós observamos aqui que o Evangelho do Senhor Jesus é poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Aí eu pergunto, você crê no poder do Evangelho como salvação para a sua vida, como salvação para a sua alma? Você crê assim? Então, o apóstolo explicou isto para a igreja de Roma, porque ele queria dizer para os irmãos que foi através dele, foi por ele, ou é por ele, porque por ele se descobre a justiça de Deus. Então, toda a justiça de Deus, todo o poder de Deus que nos foi condicionado, que nos foi proporcionado, entendeu? Que nos foi liberado, foi justamente através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não seríamos nada. Sem Jesus, nós não somos absolutamente nada. Tudo que somos, tudo que nós podemos ser além, está totalmente em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo diz que, porque nele se descobre a justiça, nele se descobre a justiça de Deus, certo? De fé em fé. Aí ele entra na parte B dizendo, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Muito bem. Quando nós estamos falando sobre fé, surge de imediato uma interrogação na mente de algumas pessoas. Algumas pessoas gostariam de perguntar para alguém, talvez para mim, talvez para outras pessoas que estejam perto delas, como a fé funciona, entendeu? Muitas vezes essas pessoas são até crentes, já estão na igreja há um certo período, mas ainda tem uma dúvida de como esta fé funciona. Então Deus colocou no meu coração, me deu a intuição, a vontade, o desejo de trazer para vocês nesta tarde, pelo menos 3 formas como a fé funciona, entendeu? Para nós termos uma ideia de como esta fé funciona. Vamos lá. Como a fé funciona? Olha só, como introdução eu trouxe o seguinte: o princípio da fé é o de operar continuamente, não importando quais sejam as circunstâncias, entendeu? Então, este é o grande princípio da fé. O princípio da fé é justamente operar continuamente. A fé não tem nenhuma intenção de começar a operar na sua vida hoje e amanhã parar. Não existe isto. A intenção da fé é operar na sua vida hoje, operar na sua vida amanhã, operar na sua vida sempre. Este é o grande princípio da fé. E a fé, além do mais, ela tem o plano, tem o objetivo de operar em nossa vida
independente das circunstâncias. Esteja você bem ou esteja você mal. Esteja você por cima ou esteja você por baixo. A intenção da fé, o propósito da fé, a missão da fé é operar continuamente na sua vida. Porque se você estiver por baixo, vivendo um momento de decadência, mas você estiver firme na fé, a sua fé tem o poder de transformar o momento que você está vivendo. Você está entendendo? Porque a fé, ela sempre será fé. Ela sempre será fé, porque ela tem um poder sobrenatural que existe nela, da parte de Deus. A fé, se eu estiver bem, ela é fé. Se eu não estiver bem, ela permanece sendo fé. A fé não altera suas qualidades, não altera suas funções, não altera suas características, porque a fé, ela vem de Deus, entendeu? Então, o grande princípio da fé é de operar continuamente na minha vida, na sua vida, independente das circunstâncias que você estiver enfrentando ou que eu estiver enfrentando. Você está doente? Você pode estar doente, mas a sua fé não estará doente. Você pode estar fraco, mas a sua fé, ela nunca estará fraca. Você sabe o que acontece quando um prédio perde a resistência da sua estrutura básica? Ele desaba, ele desaba. Se a estrutura básica, que é o alicerce de uma construção, se deteriorar, o que é que acontece? Este prédio, esta construção desabará. Então, se você, porventura, em algum momento já se sentiu desabado, desabada, eu quero dizer a você que isto não é questões da sua fé. Se a sua fé está em você, você estará, mesmo que fraco em algum aspecto, debilitado em alguma área da sua vida, mas a sua fé estará sempre lá, esperando você recorrer a ela, para ela ajudar você a se erguer, porque o princípio dela é operar continuamente, independente da sua situação. Você está entendendo? Então, já que a fé tem como princípio operar continuamente, então vamos ver aqui o porquê que a fé tem suas formas de funcionar. Aí alguém, como disse que o nosso tema, eu falei, o nosso tema de hoje é como a fé funciona, porque muitas pessoas querem saber disso. Então, a fé, ela funciona da seguinte forma: a fé, ela vem através de uma palavra de Deus. Como é que a fé funciona? Ela funciona porque ela vem através de uma palavra de Deus. Vamos para a base bíblica. Base bíblica, Romanos 10, 17. O que é que o livro de aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, nos diz? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então observem só como a fé funciona. Ela funciona primeiramente quando você dá ouvidos à palavra de Deus, porque ela só vem para o ser humano através de uma palavra de Deus. E Deus é bem claro na parte B do capítulo 1 de Romanos, a parte B do versículo 17 de Romanos, do capítulo 1 de Romanos, certo? A Bíblia Sagrada nos diz que, mas o justo viverá da fé. Isto é, gente,
uma determinação de Deus, é uma lei de Deus, é um princípio de Deus, entendeu? É uma ordenança de Deus. Você é justo, você é um servo de Deus, você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que vive pela palavra de Deus, você é temente a Deus, então Deus está dizendo, isto aqui é uma coisa estabelecida por Ele, mas o justo viverá da fé. Então, já que o justo viverá da fé, o que é que Deus fez para que esta fé funcione poderosamente na minha vida e na sua vida? Ele traz para nós esta fé através de uma palavra. Então, a fé vem através de uma palavra de Deus. Romanos 10, 17. Agora, segundo, como a fé funciona? Pastor, depois que eu receber essa palavra da parte de Deus, que a fé começar a agir na minha vida, operar na minha vida, sim, como é que ela vai funcionar? Como o segundo método, o segundo princípio, como é que o segundo ponto importante de como a fé funciona? A fé só fará a parte dela se você fizer a sua parte. Muitas vezes tem pessoas que confundem as coisas. Elas dizem que tem fé, mas nunca agem como uma pessoa que a tem. Então, como a fé funciona? A fé funciona da seguinte forma: ela só fará a parte dela se você fizer a sua. Mas o que isto quer dizer, pastor? Eu tenho base bíblica em Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, ó: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, a fé só fará a parte dela se você fizer a sua parte. É assim que a fé funciona. Então, você está cheio de fé, mas está sem obras. Então, toda fé, ela move as pessoas a determinadas obras. Obras de oração, obras de jejum, obras de meditação na palavra, obras de caridade, obras de frequência à igreja, obras de propósito com Deus. Se você é uma pessoa que vive uma fé, que esta fé não te move a fazer obras, esta fé simplesmente não funcionará. Então a fé funciona, como eu disse, em segundo ponto, ela só faz a parte dela a partir do momento que você faz a sua. Vamos supor que você está doente. Você foi ao médico, o médico constatou a sua enfermidade, pediu exames para você. Aí você vai chegar, estou aqui e tal. Sim. O que é que você precisa fazer para que a sua fé corresponda com o que você quer, com o que você espera? Você tem que agir com oração. Você tem que entrar em oração. Se você acha que a sua fé para orar não é tão eficiente o quanto deveria ser, procure pessoas que te ajudem em oração. Você está entendendo? Então tudo isto é uma atitude de fé. Pastor, eu oro, mas eu não tenho aquela experiência toda na fé. Busque recursos, busque pessoas que podem ajudar você em oração, entendeu? Você sempre, geralmente as pessoas fazem grupo ou fazem parte de grupos onde lá estão pessoas que são crentes, que são mulheres de oração, que são homens de oração, que você pode ali no grupo pedir às pessoas que olhem por você, pela resposta que você está aguardando do exame, o resultado de que você está esperando de alguma situação. Você está entendendo? Então, a fé, ela sempre leva você a fazer alguma coisa. Se sua fé é aquela fé parada, que você não se move, essa fé está morta. Então, é a Bíblia, Tiago 2, 17, que está dizendo que fé sem obra, gente, é morta. A sua fé tem que mover você. Tem que mover você em direção a jejum, em direção à oração, em direção a pedir ajuda. Peça ajuda. Pede ajuda aqui, ó.
Pede ajuda. As pessoas estão aqui, ó. Vai ver o seu pedido de oração. Pede ajuda aqui, ó. Ó, pastor, estou precisando de ajuda. Gente, olha, por favor, me ajuda em oração. A tua fé está movendo você. Pedir ajuda. Ajuda de oração. O que você não pode é ficar de braços cruzados, olhando a banda passar, porque não vai adiantar. Porque as pessoas que têm fé, que possuem a verdadeira fé, e entendem o sentido, o mistério da fé, elas não ficam olhando a banda passar. Elas querem tocar na banda também. Eu quero tocar na banda. Eu não quero ver a banda passar. Eu não quero ficar olhando a banda passar. Você quer ficar olhando a banda passar ou você quer tocar na banda? Vamos lá, todo mundo aí agora. Quero ver vocês compartilhando, ou seja, interagindo aí. Você quer tocar na banda ou você quer ficar olhando a banda passar? Me responde aí. O que é que você quer? Porque eu, Norberto Félix, em nome de Jesus, eu quero tocar na banda. Então, as pessoas que possuem a verdadeira fé, entendeu? E sabem como a fé funciona, elas sabem muito bem que a sua fé só fará parte delas se você fizer a sua. Existem coisas que Deus não fará por você. Ele ficará aguardando você tomar a sua iniciativa para que ele haja em cima da sua atitude de fé. Nós temos um exemplo muito claro no Evangelho de São João. Você pode pegar aí, ó, Evangelho de São João, no capítulo 11, você vai ver o que aconteceu quando o Senhor Jesus foi visitar o túmulo de Lázaro. Observe. Quando o Senhor Jesus foi visitar o túmulo de Lázaro, certo? No versículo 40, no versículo 39, o Senhor Jesus fala assim, ó: tirai a pedra. Ele queria operar o milagre. Quem precisa de um milagre aí, diz amém aí, dá um amém. Você precisa de um milagre? Dá um amém aí, tá certo? Olha só. O Senhor Jesus disse: tirai a pedra, certo? O que foi que aconteceu? Marta, a irmã do defunto, falou o que? Senhor, cheira mal, já é de 4 dias. Olha só, esta atitude foi de fé? Claro que não. Então, se dependesse desta resposta, Lázaro teria ressuscitado? Obviamente, não. Agora observe, quando Marta deu essa resposta, olha o que Jesus falou no versículo 40. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Olha só, crer é a atitude de uma pessoa que tem fé. Pessoas que não têm fé não acreditam. Acreditar é ter certeza que aquilo que você está esperando acontecerá, até porque a fé é esperar, gente. É estar esperando alguma coisa. Você está entendendo? Então, aí Jesus disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Observe. De repente, quando o Senhor Jesus dá esta resposta, para Marta, o que é que ocorre? Alguém foi lá e tirou a pedra. Alguém foi e tirou a pedra. Entendeu? E aí foi o que aconteceu? Quando alguém correu, tirou a pedra, quer dizer, fez uma obra. Obra de quê? A obra da fé. Porque, como disse no início, a sua fé, a fé só fará a parte dela depois que você fizer a sua. Então, a obra de fé. E qual foi a obra de fé, pastor Norberto Félix? Foi tirar a pedra. Então, a minha net caiu, mas eu reconectei aqui, tá bom? Vamos lá. Eu parei aguardando reconectar. Vamos lá, quem reconectou aí,
Me manda um amém aí para saber que vocês estão conectados. Manda um amém aí para saber que vocês estão conectados, para que eu possa continuar, certo? Reconectaram todo mundo aí? Manda um amém aí, gente. Todo mundo, manda um amém aí, por favor. Isto, manda um ok. Então, vamos lá. Então, se Marta, com a resposta negativa dela, certo? Tivesse vitórias, né? Ao ponto de ninguém tomar uma atitude diferente, porque Marta tinha uma fé sem obras. O Senhor Jesus, como sabe muito bem disso, até porque é a palavra dele, ele respondeu para ela, não tinha dito que se creres verás a glória. Então alguém tomou atitude e foi lá e tirou a pedra. Aí eu pergunto a você, se alguém não tivesse tomado esta atitude de ir, de se mover em direção ao túmulo e remover a pedra, mesmo sabendo que corria o risco, porque já haviam 4 dias, poderia estar fedorento, né? Mau odor da composição, coisas desse tipo. Mas a pessoa não olhou para isto, porque a verdadeira fé não olha as circunstâncias. A verdadeira fé olha o poder de Deus. É isso aí. Porque a verdadeira fé está sempre esperando que alguma coisa nova aconteça. Então alguém foi, usou a sua obra de fé, tirou a pedra. Aí Jesus fez o quê? A fé agora foi fazer a parte dela. Entendeu? Então a pessoa fez a parte que era a obra. Jesus foi lá para fazer a fé valer. A obra da fé agora foi se manifestar. Você está entendendo? E aí o que é que aconteceu? A fé tirou Lázaro do túmulo. Da mesma forma, a sua fé pode tirar você do túmulo. A sua fé em Deus, a sua fé no Senhor Jesus, pode tirar você deste caos que você está vivendo agora. Você está entendendo? É isto aí. Então, eu falei o nosso tema, porque tem pessoas que entraram agora e não pegaram o tema. Como a fé funciona. Eu disse, primeiro, a fé funciona da seguinte forma, ela vem através de uma palavra de Deus. Segundo, a fé, ela só faz a parte dela se você fizer a sua. Então, aquela pessoa foi lá, a Bíblia diz que foi. Alguns dizem, aí Marta foi, mas a Bíblia não diz que foi Marta. A Bíblia diz, Jesus falou assim, tirai a pedra, ponto. Ponto continuado. Aí vai. Marta, a irmã do defunto, disse para Jesus que já cheirava mal. Quer dizer, fé sem obras, fé morta. Alguém foi e tirou a pedra. Aí tiraram a pedra, aí Jesus chamou Lázaro para fora. Terceiro, a fé traz resultado. Pastor, como a fé funciona? A fé funciona depois que você faz a sua parte, ela traz resultados. Não existe como uma pessoa usar sua fé para alguma coisa e não ter resultado. Você que está aí agora acompanhando esta live com muita fé, acreditando no que você está ouvindo, tenha certeza, até o final desta live você terá um resultado para a sua vida. Quem sabe a cura de uma enfermidade, quem sabe a solução de um problema, a causa na justiça, quem sabe é alguém da sua família que está desempregado e você está orando, está esperando, pedindo a Deus já há tempo e até agora nada aconteceu. Eu quero te dizer, a fé traz resultados, entendeu? Então, é assim que a fé funciona. 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí o apóstolo conclui dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Imagine, a fé, gente, tem poder para vencer o mundo. É o mundo. O mundo. O mundo de seus problemas. O mundo de suas situações. O mundo das inconveniências. O mundo do inesperado. O mundo daquilo que é surpreendente, que vem de surpresa. O mundo daquilo que você não estava programando e que de repente entrou no circuito para tirar você do foco. A fé vence tudo. Porque a fé é uma coisa de Deus. Não foi o diabo que inventou fé. Não foi uma igreja que inventou a fé. Não foi um pastor, um pregador que inventou a fé. A fé é de Deus. Deus que trouxe a fé para nós. Através da palavra dele, como está escrito aqui em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como Filipenses, o apóstolo Paulo fala, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Isto é a fé, e é assim que ela funciona, deste jeito. Então hoje, tome posse disto, tome posse desta vitória. Não existe nada que uma pessoa que possui uma fé bem estabelecida na palavra de Deus não possa vencer. Quem sabe eu estou falando com alguém que está doente. Quem sabe eu estou falando com alguém que está desenganado pelos recursos humanos, pela medicina. Quem sabe eu estou falando com uma mulher que seu marido foi embora e disse que nunca mais voltaria. Quem sabe eu estou falando com uma mãe que o seu filho está viciado em drogas. Quem sabe eu estou falando com alguém que perdeu o emprego ou está no aviso prévio. Quem sabe eu estou falando com alguém que sofreu um acidente e está vivendo uma situação de desesperança, seus sonhos desmoronaram, entendeu? Eu quero te dizer, a fé gera recursos. Você está entendendo? A fé. Você vê lá, se você pegar Êxodo 14, a partir do 14 em diante, você verá que quando Moisés, ele vai orar a Deus diante do Mar Vermelho, aí ele começa a clamar a Deus porque os filhos de Israel estavam murmurando porque estavam de frente com o Mar Vermelho, e segundo a história eles estavam num lugar chamado Pi-Hairote. E esse Pi-Hairote significa beco sem saída. Então, o lugar que o povo de Israel estava ali em Êxodo 14, tá? A partir do 14 em diante, era um beco sem saída. Imagine, a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus já havia conduzido o povo de Israel. Eles estavam a mais ou menos 400 quilômetros da terra prometida. Quando chegou ali, Deus falou para Moisés voltar com eles para Pi-Hairote, que era justamente o lugar onde estava aquela proximidade do Mar Vermelho, justamente ali. E Pi-Hairote era um beco sem saída, porque tinha montanhas de um lado, montanhas do outro lado, e aquele beco que dava de frente com o Mar Vermelho, e foi justamente ali que Deus mandou Moisés levar o povo. E quando o povo chegou ali, já sabiam a história daquele lugar, mas eles voltaram porque estavam vivendo na dependência de Deus. E viver a fé é justamente isto, viver na dependência de Deus. E quem vive na dependência de Deus não dá passos errados. E quando chegou ali, Deus foi ensinar a eles viverem pela fé, foi mostrar para eles o que a fé pode fazer. Quando Moisés viu aquela situação, correu para orar: Senhor, o mar e o povo e murmuração, e agora o que é que eu faço? Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche, e você levante a sua vara. Quem era a vara? A vara ali era a palavra de Deus. Justamente a palavra, ela simbolizava a palavra de Deus. E é justamente essa palavra, através dessa palavra,
Porque Deus traz a fé. Você está entendendo? Aí Deus, você estende a tua vara, fende o mar, toca nas águas. Eu vou dividir o mar em duas partes. Olha só. Você já imaginou Moisés dizendo ao povo, se prepara, vamos marchar agora, todo mundo em direção ao mar, eu vou tocar a vara aqui, ó. E Deus falou que vai abrir o mar e vai dividir o mar em duas partes. É isso aí. A fé é isto aí. É isto que Deus está falando aqui agora. Ele quer que você viva pela fé. Romanos 1:17. Porque, mas o justo viverá da fé.